Que a graça do Senhor seja com todos os irmãos. Amém. Chegou o momento em que, ao abrirmos as Escrituras, estamos prestes a proclamar mais uma vez o Evangelho. E todas as vezes que o Evangelho é proclamado em nome de Deus, é como se Deus em pessoa estivesse falando para o seu povo. Nós precisamos de muita graça, precisamos das santas influências do autor divino das Escrituras, o Espírito Santo, porque é Ele quem dá iluminação, tanto a quem prega como para os que ouvem, é Ele quem aplica a verdade do Evangelho aos corações, de maneira que esta tarefa que foi confiada à igreja, proclamar o Evangelho, ela não pode ser feita sem oração, sem antes orarmos. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor mais uma vez que nos abençoe e que nos visite poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, único, vivo e verdadeiro, merecedor de toda a honra, de toda a glória e exaltação, aqui nesta noite e para todo sempre. Senhor, nós reconhecemos a grandeza e a majestade da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra proclama a Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. A Tua Palavra proclama o Evangelho do Rei, Senhor, sobre tudo e todos, Rei das nações. A Tua Palavra, Senhor Deus, nos mostra, revela a fraqueza que nós temos, a necessidade, Senhor, de recebermos de Ti o discernimento, a iluminação, a compreensão tão necessária para que a Tua Palavra produza os frutos abençoadores que nos levam para a eternidade e não acarretem sobre nós juízo, porque fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos e endurecemos o nosso coração para recebermos esta verdade. Ó Senhor, a Tua Palavra nos diz que se o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. De modo que, Senhor, mais uma vez, abre o nosso entendimento e coração. Somos o Teu povo, redimidos pelo sangue de Jesus. Abre mais uma vez o nosso coração e ensina-nos, ó Senhor Deus, a Tua santa palavra. Quebra, Senhor, nesta noite, os corações ainda endurecidos, do maior ao menor, do pequeno ao grande, e visita, Senhor, o Teu povo mais uma vez com graça, bondade e misericórdia, tudo isso em Cristo Jesus. É no nome dEle que oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo 5, convido toda a igreja a abrirmos em Mateus, as Escrituras, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Onde nós chegamos na última, sexta e última antítese apresentada pelo Senhor, onde Ele resume a segunda tábua da lei. Devemos lembrar que quando o Senhor entregou o resumo da sua lei, através de 10 mandamentos, Ele deu a lei a Moisés através de 2 tábuas. A primeira delas trazia aqueles mandamentos relacionados à nossa união com Deus, a maneira como nós deveríamos honrar ao Senhor, adorar ao Senhor, nos relacionar com Ele. A segunda tábua da lei mostra então como nós deveríamos honrar, glorificar ao Senhor no que diz respeito ao nosso relacionamento com o semelhante, com o nosso próximo. É justamente a respeito desta segunda tábua da lei que o Senhor Jesus Cristo, Ele tratou quando Ele apresentou, finalizando a sua exposição a respeito de diversos mandamentos da Bíblia, o que nós vamos ler agora juntos, versículos de 43 a 48, quando Ele prossegue aquilo que Ele vinha tratando no assunto anterior, mostrando que nós, como cristãos, não devemos nos vingar,
nem retaliar aqueles que nos fazem o mal, mas nós somos chamados a entregar ao Senhor, que a tudo vê e que a tudo julga, e diferentemente do mundo que paga o mal com o mal, ou que paga o bem com o mal, nós somos chamados como cristãos a pagarmos o mal com o bem. Então, vamos ler juntos os versículos de 43 a 48, Mateus capítulo 5. Vamos ler. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus agora, ele está apresentando o verdadeiro ensino ou interpretação a respeito do resumo desta segunda tábua da lei, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como se ele fosse nós mesmos. Nós devemos amá-lo tendo em alta conta, assim como nós olhamos para nós mesmos e cuidamos de nós mesmos, ou nos amamos. Percebam que em nenhuma parte da Escritura nós vamos encontrar um mandamento que diga: Alain, ame-se a si mesmo. Nós não vamos encontrar nenhum mandamento que diga: cristão, ame-se a si mesmo. Porque é natural que cuidemos do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, e que tenhamos a nós mesmos em alta conta. Por piores que sejamos, em certo grau, nós sempre temos um cuidado especial conosco, com a nossa própria vida, com aquilo que somos, fazemos, enfim. Agora, por que o Senhor, Ele não deixou nenhum mandamento direto, claro, a respeito do amor a si mesmo? Porque nunca, em momento algum, o Senhor nos criou para que vivêssemos para nós mesmos. O Senhor nos criou para que fôssemos servos desde o princípio, para que cuidássemos da obra criada, ou da criação divina, para que servíssemos ao nosso cônjuge, os pais servissem aos seus filhos e os filhos servissem aos seus pais. Em sociedade, os homens deveriam sempre demonstrar amor ao seu semelhante, assim como o Senhor sempre fez. Logo, o que o Senhor está tratando aqui, e nós não precisamos nem demorar naquela linha de raciocínio que sempre procurei apresentar para os irmãos. Primeiro, o que os fariseus estavam ensinando, depois o que o Antigo Testamento estava ensinando e o que Cristo afirmou a respeito deste assunto. Porque não há, em nenhum momento aqui, nada mais afastado, pervertido, longe das Escrituras do que aquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando a respeito do amor ao próximo. Vejam só novamente, versículo de número 43. O versículo de número 43 deve ter sido a forma popular como a grande maioria dos israelitas dos dias de Jesus resumia, sumariava a segunda tábua da lei. O interessante é que em nenhuma página da Escritura nós encontramos: ame a si mesmo, muito menos odeie o seu próximo, ou odeie o seu inimigo. Então eu não preciso gastar muito tempo aqui, mas quero reforçar o grande erro que a própria Bíblia ela faz questão de nos lembrar que ocorre quando o homem, ainda que seja religioso, ele tenta legislar
ou ele tenta interpretar a lei a parte do todo das Escrituras Sagradas. Ou seja, ele pega uma parte e ele então toma esta parte da Escritura e ele a interpreta, ele a torce pervertidamente e dá a interpretação que ele quer, ou que ele deseja. Vejam o versículo 43. Ouvistes que foi dito. Jesus está lembrando aos seus discípulos, seus ouvintes: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Abram comigo mais uma vez em Levítico 19, 18. Marque Mateus capítulo 5. Eu não preciso nem gastar muito tempo em tentar explicar aquilo que estava acontecendo naquela época, porque a própria Escritura diretamente já diz, Levítico 19, 18, uma passagem já conhecida, que a ênfase do Senhor, quando entregou a sua lei para o seu povo, era sempre no amor. O amor sempre era apresentado em detrimento da vingança. Então percebam que a interpretação torcida ou pervertida dos mestres da lei nos dias de Jesus criou uma separação entre o próximo e o inimigo. Então você precisaria identificar quem era o seu próximo, e o inimigo você podia odiar de qualquer maneira ou de qualquer forma. Agora vejam só, em Levítico 19, o versículo 18, que nós já vimos no domingo passado. Vamos ler de novo e vamos lembrar qual o princípio básico apresentado pelo Senhor. Vamos ler? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amar ao próximo sempre foi um ensinamento bíblico. Agora, percebam a sutileza. E é assim que os falsos profetas, eles se apresentam ainda hoje, como se fossem pregadores da verdade, ou como se estivessem anunciando a Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. Eles são sutis em esconder aspectos importantes da palavra de Deus. Jesus, ele lembrou: vocês estão ouvindo o que ensinaram para vocês, ame ao seu próximo, mas eles omitem que o mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso faz uma grande diferença. A diferença está em que o amor, segundo a palavra de Deus, ele envolve ação, quando eu sou chamado a mostrar que amo por meio de atitudes, mas ele não é destituído de sentimentos e de emoções. O amor não é algo que praticamos, não é algo que, como cristãos, devemos evidenciar em nossa vida prática de uma maneira fria, de uma maneira seca, de uma maneira onde apenas nós estamos fazendo aquilo porque devemos fazer. Não, é algo que surge de um coração que entende que a palavra de Deus é a verdade divina e que traz a melhor orientação para o homem. Então o mandamento diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode se vingar, não deve guardar ira em seu coração contra os filhos do teu povo, mas porque o Senhor está dizendo, ame o seu irmão. Então o primeiro princípio aqui é que eu sou chamado a amar o meu próximo como se fosse eu mesmo, e este mandamento ele se aplica àqueles que estão mais próximos de mim, mais próximos a mim. Ou seja, meu cônjuge, se eu sou casado, meus filhos, se eu já sou pai, meus pais, se eu sou filho, meus irmãos, meus familiares, aqueles que estão mais próximos a mim. No contexto da aliança, percebam que há esta aplicabilidade. Mas aí nós caminhamos mais um pouquinho. Vamos aí em Levítico 19, para os versículos 33 e 34. Porque esta confusão provocada nos dias de Jesus levou àquele questionamento que certa vez eles fizeram ao Senhor, lá em Lucas capítulo 10. Quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então, quem seria
o próximo para o israelita? Somente o judeu? Também aquele que, vindo de outra nação, se convertia ao judaísmo, chamado prosélito? E com respeito ao gentio, ao estrangeiro, como é que estes homens, estas pessoas deveriam ser tratadas? Então vejam só como o mandamento ele ainda tem uma extensão maior. Versículos 33 e 34, vamos ler juntos. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o mandamento, ele se estendia, quando o Senhor falava a respeito do meu semelhante, não somente aos da minha parentela, não somente aos que faziam parte do povo do pacto, da igreja, mas ele também tratava da relação com respeito àqueles que eram de longe, que não tinham nenhuma relação ou laços de sangue ou espirituais com você. Notem mais uma vez os versículos 33 e 34, porque nós encontramos uma orientação quanto aos estrangeiros, ou seja, homens e mulheres de outras nações que estivessem passando pela terra israelita. Eles não deveriam ser oprimidos, eles deveriam ser tratados como naturais, ou seja, como gente da gente. Eles deveriam ser amados como se eles mesmos fizessem parte do povo. E o Senhor, ele lembra isto de uma maneira muito especial. Ele diz: pois vocês um dia foram estrangeiros. E vejam sempre a confirmação do que ele está dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não é nenhum homem que está dizendo isso para você. E por fim, livro de Êxodo, vamos para o segundo livro da Bíblia, capítulo 23. Êxodo 23. Esses versículos aqui, eles são importantes para nós entendermos a situação enfrentada pelo Senhor Jesus. Então agora, Êxodo 23, versículos 4 e 5. Então, nós vimos que a recomendação bíblica com respeito ao próximo, me permitam a redundância, os próximos mais próximos deveriam ser amados indistintamente, os estrangeiros também, que seria uma aplicação aos gentios, ou seja, povos de outras nações, deveriam ser tratados com amor, como se fossem naturais pelos israelitas. Agora entra aquela questão mais profunda, aquela que até hoje mexe com a gente. E pastor, e com respeito ao meu inimigo, e aí, como é que fica? Tudo bem, eu sei que a Bíblia fala que eu devo amar o meu irmão. Bom, pastor, isso é ótimo, é fácil, às vezes nem tanto, mas dá para eu me esforçar. Mas aí, pastor, eu também sei que a Bíblia fala sobre hospitalidade, não é? Então, eu posso amar o estrangeiro, vamos aplicar para os dias de hoje, aquela pessoa que está chegando na igreja e ela ainda não faz parte do povo de Deus, mas ela está chegando, e aí eu devo amar. Tudo bem, pastor, mas e o meu inimigo? Pastor, e aquele que pisa no meu calo? E aquele que sempre me traz problemas e, como diz a Bíblia, ele me aborrece? Então, esta dúvida que ainda hoje perdura, percebam que a explicação e a orientação bíblica já havia sido dada no princípio. Vejam só, quando o povo estava peregrinando, o Senhor entregou os seus mandamentos. Em Êxodo 23, versículos 4 e 5 diz o quê? Vamos ler? Como é que o povo deveria tratar o seu inimigo? Vamos lá. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, percebam que até mesmo o inimigo, ele deveria ser tratado com dignidade. Percebam que até mesmo o inimigo, se em uma situação difícil se encontrasse, deveria receber um tratamento de um servo de Deus. Isso me faz lembrar
uma situação interessante que aconteceu comigo certa vez na cidade do Recife. Todo mundo sabia no prédio que eu era pastor. Aparentemente uma relação tranquila com todos. Certo dia, meu carro quebrou na porta de entrada do condomínio. A embreagem arriou. Não passava marcha, o carro não andava. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Entrei empurrando o carro sozinho, ninguém se apresentou para me ajudar. Fiz um esforço grande entrando, coloquei o carro. Quando cheguei em casa, a Adriana perguntou: mas o que foi que houve, Alan? Você está todo suado. Eu disse: o carro quebrou na porta. Todo mundo assistiu àquela cena. Não teve uma pessoa que se moveu para me ajudar. Mas aí, certo dia, eu estava indo trabalhar. Me arrumei, tinha tomado banho, ia para a igreja. E aí, acontece que um daqueles que me viu empurrando o carro quebrado, suado, cansado, estava com o seu carro quebrado e precisou de ajuda. Confesso que no meu coração na hora disse: agora eu vou dar o troco para ele. Não é verdade? Mas aí a palavra de Deus veio e diz assim: olha, ame o seu inimigo. É difícil, é duro, mas aí eu engoli, fechei o carro e disse: o senhor está precisando de ajuda. Ele olhou para mim, se espantou, e eu empurrei o carro dele até o lugar que deveria ser levado. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é o que muitas vezes nós fazemos com aqueles que nos perseguem. Muitas vezes com aqueles que desejam ver a nossa vida, a nossa carreira, a nossa família no lixo, na lama. E o Senhor mesmo nunca disse que nós deveríamos odiar o nosso próximo. Mas percebam que até mesmo um homem inimigo com o seu jumento desgarrado deveria ser ajudado, com o seu gado atolado deveria ser socorrido. E o que dizer hoje de muitas vezes quando pessoas que nos perseguem necessitam da nossa ajuda e nós somos tentados a não fazê-lo? Mas o Senhor então nos mostra que a prática desde o princípio nunca foi odiar. E este ensino estava pervertendo, nos dias de Jesus, a maravilhosa palavra e mandamento do Senhor. Quando nós fazemos isso, a Bíblia nos diz que as brasas vivas queimam na mente dos homens que não conseguem conceber. Por que eu faço tanto mal àquele irmão ou àquele cristão e ele sempre retribui, ele sempre demonstra que me ama e ele faz o bem. Então, vamos voltar para Mateus capítulo 5, dada essa explicação, para diretamente nos dirigirmos para o ensinamento de Jesus. O Antigo Testamento então nos mostra que nunca o Senhor mandou que nós amássemos os nossos amigos e odiássemos os nossos inimigos, não. De modo que a situação era tão difícil nos dias de Jesus, que certamente quando o Senhor Jesus encontrou aquele ambiente, um ambiente de um excessivo estreitamento mental, de uma intolerância muito grande, de um exclusivismo muito grande da parte dos israelitas, eles devem ter se espantado. Quando Jesus, por exemplo, disse aquilo que nós vamos ler no versículo de número 44. Vamos ler o versículo de número 44, Mateus 5, vamos lá? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus, ele chega no período, no tempo certo em que deveria cumprir o seu ministério. E o que é que ele encontra? Ele encontra várias muralhas ou barreiras estabelecidas pelos religiosos de seu tempo, entre judeus e gentios. E o que é que ele vem fazer? Quando ele traz a verdade de Deus, quando ele começa a proclamar o Evangelho e a pregação do Evangelho, irmãos, ela traz esclarecimento, entendimento, verdadeira libertação. É a mensagem do coração de Deus para o coração dos homens. Então as barreiras de raça, de etnia, de idade, de sexo, de cor, elas caem.
E o que ocorre então é que o Senhor, na realidade, Ele apresenta mais uma vez, como nós temos visto, o espírito verdadeiro da lei do Senhor. O que Ele está trazendo é aquilo que o Senhor já havia dado ao seu povo, mas o seu povo havia esquecido. Agora, Ele mostra de uma maneira mais contundente. E Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quando Ele diz, amem aos seus inimigos, Ele provoca um espanto tal, com uma palavra tão simples, com uma palavra tão clara, com uma palavra tão objetiva, mas cheia de poder, que certamente espantou aqueles homens que mais adiante, como vos falei, perguntou: Senhor, quem é o meu próximo? Quem pode ser este que devo chamar de meu próximo? Mas o Senhor Jesus, então, ele caminha um pouco mais e ele vai mostrar que amar o inimigo está ligado a orar pelo seu próprio inimigo. O que Jesus quer nos mostrar ainda hoje, meus irmãos, aqui nesta noite, é que Ele não exigiu dos discípulos algo impossível. Ele não pediu que nós fôssemos apaixonados pelos nossos inimigos. Ele não nos pediu que fôssemos apaixonados pelos nossos perseguidores, mas de uma forma muito específica, Ele ordenou que aqueles por quem Ele iria morrer, estes deveriam amar os seus perseguidores de maneira tal, que eles deveriam estar prontos até mesmo para orar por eles, para interceder por eles, para fazer assim como Ele fez. E há uma conexão muito, muito bonita e muito cheia de significado para o que nós vamos fazer daqui a pouco, participando juntos da ceia do Senhor. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, e depois de ter passado toda aquela humilhação da parte dos seus inimigos, Ele que veio para quebrar a barreira entre judeus e gentios, agora estava vendo judeus e gentios, liderados pelos judeus, levando-o até a cruz. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O interessante, no tempo verbal, na própria língua grega, quando Jesus faz essa oração, é que traz uma ideia de continuidade. Jesus não orou e ficou calado, mas a ideia é que em todos os momentos de sua crucificação, Ele cumpriu aquilo que tanto ordenou aos seus discípulos. Ele os amou até o fim, e Ele orou por eles, os seus perseguidores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A extensão da sua oração intercessória, ela é tamanha, meus irmãos, que ainda hoje, quando cada pecador é arrependido ou alcançado e arrependido, crê em Jesus, ele está ainda experimentando os efeitos desta contínua e intercessória oração daquele que amou os que o perseguiram, os seus perseguidores, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, olhem novamente comigo para o versículo 44. Percebam que nós estamos aqui diante de dois verbos no imperativo. Então, os imperativos são ordens imperiais e reais de Cristo. Não é uma opção amar o inimigo e orar pelo que te persegue. Não é algo que nós podemos escolher, pois ao mesmo tempo que Cristo não exige dos seus discípulos o impossível, uma ação apaixonada por seus inimigos, Ele continua ordenando que nós devemos orar, que nós devemos amar, e isso vai muito mais, ou vai além das próprias palavras que nós podemos dizer ou proferir. Jesus nos entregou mandamentos,
E ele prossegue dizendo que nós devemos fazer isso com que finalidade? Versículo de número 45. O versículo de número 45 nos ensina que por meio da atitude de amar seus inimigos e orar por eles, os seguidores de Jesus comprovariam para si mesmos e para os demais que são verdadeiros filhos do Pai Celestial. Vamos ler juntos o versículo 45, vamos ler? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, percebam, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é que eu devo amar e orar pelo meu inimigo, para que eu me torne filho de Deus. Mas o sentido básico e prático aqui é aquele encontrado em Efésios 5, versículos de 1 a 2. Querem ver? Vamos olhar rapidamente lá. Efésios 5, versículos 1 e 2. Aí mesmo no Novo Testamento. Vejam só. Pela graça de Deus, nós já somos filhos de Deus. A realidade é que nós não nos tornaremos filhos, mas é que a nossa conduta, o nosso comportamento como filhos, testifica que nós somos filhos de Deus. Vejam só, versículos 1 e 2 de Efésios capítulo 5. Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício, Deus em aroma suave. Então, o amor do Pai pelos homens deve levar os seus filhos a imitá-lo. É o que Efésios está nos mostrando aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, vejam, são mandamentos, irmãos, não são opções para o crente. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, nós somos chamados a, amando o nosso semelhante, nos assemelharmos a Cristo. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que o nosso amor, ele torna evidente, e o nosso amor ao nosso semelhante, ele está muito mais ligado à nossa atitude prática para o nosso próximo, do que tentar procurar saber quem é o nosso próximo. O nosso próximo sempre estará ao nosso lado. Ele sempre estará perto de nós e não será difícil reconhecer, porque ele sempre carecerá de nós, ou sempre precisará de você. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que nós somos chamados a refletir o amor e compaixão de Deus em nossas relações. E quando nós fazemos isso, nós mostramos que a nossa capacidade de amar e de orar, amor e oração caminhando juntos, vai além do próprio amor que eu estou disposto a dar e a dispensar por quem está muito próximo a mim. Não é isso que o Senhor Jesus vai tratar mais adiante? Porque se você ama assim como o publicano ou o gentil também ama, que diferença há? É muito fácil amar alguém que nos agrada. É muito fácil amar alguém que faz parte do nosso convívio social ou religioso. Mas é muito difícil amar aqueles que sempre estão nos perseguindo. É muito difícil agir diferente do nosso patrão quando ele sempre está nos perseguindo porque nós somos cristãos. É muito difícil mostrar amor por aquele colega de escola que sempre nos usa como motivo de zombaria e perseguição. É muito difícil amar o nosso cônjuge se ainda não é crente, quando ele não comunga da mesma fé que nós comungamos, e ele acha extremamente patético o fato de você separar tempo para orar e ler a Bíblia. Como é que você
deve lidar com isso. A palavra de Deus então nos diz: imite a Deus como um filho que você é. Imite a Deus como um bom filho, assim como um filho sempre tenta imitar o seu pai. E não me vem na memória, neste momento, exemplo que descreva profundo amor e compaixão de Deus do que naquele instante, quando ele, pelos ninivitas, demonstrou um amor que muitas vezes os seus servos não estão enxergando. Lá em Jonas capítulo 4, se vocês quiserem ir comigo, vamos lá. Em Jonas capítulo 4 eu encontrei um exemplo, irmãos, para nossa lembrança e para nossa aplicação desta mensagem nesta noite, que é extraordinário. Obadias, Jonas, Miqueias, Jonas um profeta menor, capítulo 4, quando o Senhor ele trouxe uma lição para o profeta Jonas. E vejam bem, Jonas, humanamente falando, ele tinha motivos para odiar os ninivitas, humanamente falando, porque ele sabia que ele jamais deveria odiar o seu próximo, ele não deveria agir como os ninivitas agiam. E Jonas sabia da crueldade característica dos ninivitas. Os ninivitas, eles eram mais terríveis com os seus inimigos. Os ninivitas, eles costumavam, no campo de batalha, não matar aqueles que sobreviviam de uma hora para outra. Eles não colocavam aqueles homens em um pelotão de fuzilamento e com os seus arqueiros então matavam todos ou cortavam as suas cabeças. Os ninivitas colocavam estacas imensas, pensem nos espetos de hoje, e eles então espetavam aqueles soldados vivos, sentados ali, e eles sofriam por muito tempo e morriam agonizando. Jonas sabia da dificuldade, mas o Senhor havia mandado Jonas pregar lá em Nínive. Jonas reluta, mas o Senhor leva Jonas para pregar em Nínive. Jonas prega o evangelho, e aquilo que ele não esperava, porque ele queria o juízo de Deus, ocorre, porque o Senhor salva toda uma geração de ninivitas. Jonas então, ele já tendo terminado a sua missão, ele ficou extremamente desgostoso com o que aconteceu, e no capítulo 4, a partir do versículo de número 6, a partir do versículo de número 5, após o Senhor ter dito: Jonas, é razoável esta tua ira, esta tua ira é razoável, porque ele disse: Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Ódio profundo nutrido no coração daquele homem, daquele profeta. E então o versículo 5 diz que Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então vem uma lição do Senhor para o profeta. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. O sol estava queimando. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: olha, veja, mais uma vez, melhor me é morrer do que viver. Ele estava profundamente triste, porque Deus salvou uma geração de homens maus. E então o Senhor perguntou mais uma vez para ele, versículo 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E aí vejam só a resposta do Senhor. A maneira como Deus enxerga é muito maior e mais profunda do que muitas vezes nós entendemos o significado da compaixão e do amor ao próximo. Vamos ler juntos os versículos 10 e 11. Vamos ler. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho,
a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Percebam a descrição da compaixão de Deus, que até mesmo quando nós lemos, nos emociona fácil o grande amor do Senhor, para com os ninivitas, para com as crianças, até mesmo para com os animais. E muitas vezes nós estamos agindo como Jonas, amamos o nosso próximo, mas nós gostamos de selecionar o nosso próximo. Nós amamos aqueles que nos amam, mas não queremos compromisso com aqueles que nos odeiam. O Senhor salvou uma geração de mais de 120.000 pessoas, e o próprio Filho de Deus, nas Escrituras do Novo Testamento, afirmou que esta geração estará junta com a igreja e julgará o mundo. Nós veremos aqueles ninivitas, homens, mulheres e crianças, redimidos pelo amor e compaixão do Senhor. Enquanto muitas vezes, à semelhança de Jonas, nós não meditamos nesta realidade graciosa do amor de Deus, e nós estamos preocupados com a nossa plantinha no jardim que está morrendo, ou muitas vezes, como eu, chateado quando saio para a igreja e os meninos da rua ficam jogando pedras lá em casa para pegar no meu cachorrinho. Eu fico bravo, mas eu deveria orar mais por eles e pedir ao Senhor que tenha compaixão de suas almas. Qual a aplicação prática para nós, irmãos? Vamos voltar para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 46 a 48. O versículo 48 nós não aprofundaremos tanto hoje, deixaremos para o próximo domingo, até para que você volte e seja incentivado a continuarmos juntos o estudo da palavra. Mas percebam quais são as aplicações práticas aqui então dadas pelo Senhor. Primeiro, o Senhor diz: vocês devem orar e amar os seus inimigos, para que vocês sejam parecidos comigo, parecidos com o Pai Celeste. E ele vai dizer no versículo 45 a razão: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Notem a ênfase: ele faz nascer o seu sol. O sol não nos pertence, a chuva não é nossa. E Deus revela a sua graça a todos os homens quando ele faz nascer sol e faz cair a chuva sobre justos e injustos, sobre maus e bons. De maneira que, irmãos, o que o Senhor está nos mostrando é que não cabe a nós estabelecer as muralhas ou as barreiras que o próprio Senhor quebrou. Ele mesmo escolheu um povo para si. Ele mesmo, até a volta de Cristo, cumprirá o seu propósito, chamando os seus eleitos. E o que ele nos ordena é que nós amemos e não segreguemos. Há um triste fato que marcou a história do protestantismo no mundo, quando uma interpretação errada da palavra de Deus promoveu o regime do apartheid na África do Sul, tristemente liderado por igrejas reformadas. Quando eles diziam que aquele povo não fazia parte da aliança e, portanto, eles não deveriam ter comunhão com eles. Banheiros separados, ônibus separados, impedimentos em escolas, em museus, em cinemas, uma grande tragédia, por não reconhecerem a verdade gloriosa de que a graça de Deus, ela está sobre todos, e esta graça, chamada na teologia de graça comum, nos faz lembrar que o sol e a chuva, ou seja, a criação, pertence ao Senhor. E que cabe a nós agradecermos a Deus, porque nenhum de nós aqui nesta noite merecia estar aqui. Nenhum de nós nesta noite tem por mérito próprio direito de tomar a ceia do Senhor. Nenhum de nós aqui esta noite pode dizer que é melhor do que aquele que está lá fora, porque nós somos o que somos pela graça de Deus,
E o que cabe a nós como igreja é fazer aquilo que o Senhor nos diz então, conclusivamente nos versículos de 46 a 48. Vamos ler os versículos de 46 a 48, irmãos e irmãs. Vamos ler? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós não devemos considerar que o amor de Deus, ele não está sendo demonstrado aos homens todas as vezes que ele faz com que os homens lembrem que eles estão de pé e todas as dádivas que recebem vêm do alto. Nós não podemos negar isso. Mas o que nós devemos fazer é aquilo que um pai, por exemplo, que ama os seus filhos, está disposto até a fazer quando recebe os filhos de seus vizinhos e até mesmo os filhos de todo mundo. Ele não os distrata, ele não os abandona, mas ele demonstra amor. O que o Senhor nos mostra é que se nós amarmos somente os que nos amam, que mérito nós teremos nisso? Mérito aqui não no sentido salvífico, não, mas que mérito, que recompensa nós teremos, que tesouros estaremos ajuntando para os céus? Nenhum, porque aqueles que nós condenamos não fazem o mesmo. Os publicanos, judeus que coletavam impostos a serviço do Império Romano, eram odiados pelos judeus. Gentios eram considerados cães, imundos pelos judeus. E nós, quem consideramos hoje publicanos e gentios? Quem nós excluímos de uma lista que o Senhor diz que não deve haver exclusão? Há um grande movimento em nosso país para perseguir a igreja de Deus por pregar a palavra de Deus, e isso inclui denunciar pecados. Não porque nós somos melhores, torno a lembrá-los, mas porque a palavra de Deus diz que o adultério é pecado, que o divórcio sem motivo é pecado, que o homossexualismo é pecado e que irão para o inferno aqueles que não se arrependerem, que o ladrão que rouba e não se arrepender vai para o inferno, que o mentiroso vai para o inferno, inveteradamente mentiroso, que aquele que pratica idolatria vai para o inferno. E esta lei, então, pegando um aspecto da palavra, está chamando os crentes que pregam a verdade de homofóbicos, ou seja, odeiam os homossexuais. Não, a Bíblia diz que nós não devemos odiar ninguém, e nós não odiamos ninguém, não devemos fazer isso. Mas quando amamos, nós precisamos falar a verdade. E falar a verdade não quer dizer que nós estamos odiando aquela pessoa. Porque muitos que por vezes nos perseguem, eles fazem isso como Judas, nos traem pelas costas e nos dão um beijo pela frente. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós não devemos excluir ninguém, mas devemos apresentar o Evangelho como ele é, e o Evangelho nos ordena amar e orar pelos nossos inimigos, de maneira que, se nós não fizermos isso, o nosso nível moral e espiritual estará semelhante ou será igual a daqueles que não temem a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas somente o Senhor, em sua palavra, somente Cristo Jesus, o Verbo de Deus, afirmou em toda a história. Pode fazer uma pesquisa em todas as religiões, você só vai constatar em alguma que tirou alguma coisa da Bíblia, mas somente a Bíblia diz que o crente deve amar o seu inimigo e orar pelo que o persegue. Somente a Bíblia, porque esse é o padrão de Deus, e é isso que Ele requer de nós. Minhas perguntas finais são estas, irmãos. Será que com tudo isso nós entendemos o espírito da lei? O espírito da lei ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Se vocês fazem isso, vocês não estão fazendo a mesma coisa que os demais homens.
De fato, a palavra de Deus nos diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E, meus irmãos, isso só será possível a nós se nós entendermos o que o mandamento do Senhor nos diz finalmente no versículo 48. Eu não vou entrar em detalhes maiores, mas eu vou apenas dar uma pincelada para que a gente perceba a importância, porque ele vai ser uma sequência para nós aqui do texto. Portanto, a conclusão do Senhor é: diante de tudo do que eu disse para vocês, não somente deste assunto, mas com respeito à vingança, juramento, relacionamento conjugal, homicídio, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Somos chamados à perfeição, e a perfeição, embora não seja alcançada pelo crente nesta vida, é um alvo que nós devemos perseguir durante toda a nossa carreira cristã quando buscamos uma vida santa. Ser perfeito como nosso Pai Celeste é perfeito, é imitá-lo assim como Cristo, que andou em amor, deu a sua própria vida por nós. E quando ultrajado e humilhado na cruz, ele bebeu o cálice que nós deveríamos beber. E diante de seus inimigos, ele orou pedindo que o Pai os perdoasse. E mais adiante, o que nós encontramos nas páginas das Escrituras é que aqueles mesmos homens que pediram a sua crucificação experimentaram uma verdadeira paz e redenção no dia de Pentecostes. Quando eles disseram ainda: estão todos bêbados. E o apóstolo Pedro disse: não, isso está cumprindo a profecia de que o Cristo viria para redimir o seu povo, o Cristo que vocês mataram e crucificaram. A Escritura nos diz que aqueles homens que zombaram de Cristo e agora queriam zombar dos discípulos, chegaram cheios de temor e disseram: o que devo fazer para ser salvos? Ou como escaparemos nós de tamanho juízo? E a resposta do apóstolo Pedro não foi: danem-se. Ele disse: creiam no Senhor Jesus e sejam batizados em seu nome. Porque esta promessa não é só para vocês, mas também para os seus filhos e para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa daquele que levou sobre si o nosso pecado, a promessa daquele que tomou o jugo dos que o odiaram, a promessa daquele que deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. É a mesma promessa que a igreja deve anunciar ainda hoje, e quando ela faz isso, ela evidencia amor. A verdade não pode ser escondida, a verdade precisa ser proclamada. A palavra precisa ser anunciada e experimentada por todo crente. Disse o Senhor: ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos desafiados nesta noite a cumprirmos os mandamentos que nos chamam, Senhor, a fazermos algo muito difícil para nós, porque muitas vezes consideramos um inimigo, até mesmo aqueles que estão em nossa própria casa, porque o Senhor mesmo disse que a oposição para muitos de nós começaria em nossa própria casa, e como o Senhor tem sido difícil para muitos de nós lidar com esta realidade. Somos tentados, assim como Jonas, a blasfemar e dizer: é melhor morrer do que viver, não aceitando o propósito do Senhor. Não permita, Senhor, que pensemos assim, mas que contemplemos, ó Senhor, a Tua imensa compaixão, assim como Jonas o fez,
porque se não tivesse feito isso, não teria escrito um livro que relatou a sua própria miséria e pecado, a sua própria fraqueza, quando deveria louvar ao Senhor, porque viu a grande obra do Senhor na vida dos ninivitas. Perdoa-nos, ó Senhor, quando muitas vezes desejamos a morte e odiamos o nosso inimigo porque ele nos persegue, porque persegue a igreja, porque sempre está disposto a fazer o mal contra nós. Que a nossa resposta sempre seja positiva, em obediência ao Teu mandamento, Senhor, seja amar, seja orar, seja clamar ao Senhor por misericórdia sobre o nosso povo, sobre a nossa nação idólatra, distante dos Teus caminhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge. Que não façamos, ó Senhor, as mesmas coisas que os ímpios fazem, porque se fizermos isso, que diferença haverá? Mas que estejamos dispostos, assim como Cristo, a amar homens pecadores como Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos, nos concedendo a graça de podermos fazer parte deste rebanho que louva, que exalta e que comerá do pão e beberá do cálice. Em memória do Senhor, nesta noite nós celebramos a nossa liberdade, a nossa salvação. Foi comprada por um preço altíssimo, Senhor. Que não façamos diferente, mas buscando a perfeição, lutando por fazer a Tua vontade, ainda que saibamos que neste mundo é impossível que seja esta, Senhor Deus, a nossa busca, na certeza de que quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, então esta obra estará perfeita e completa, e receberemos os louros da vitória, o tesouro que ajuntamos para o céu, as boas obras que devemos praticar não por mérito, mas como fruto da Tua graça em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém.